Bom, é o seguinte, já tem um tempo que a gente tem tratado nas nossas aulas do tema principal, talvez uma das maiores contribuições que a filosofia pode dar na prática profissional de uma pessoa que vai trabalhar com zootecnia, com pesquisas, Mandiângelo, com pesquisa na área de zootecnia. Eu acabei de começar a aula, viu? Com pesquisa na área de zootecnia é a questão ética. A gente sabe que, e a aula passada propriamente eu tentei destacar um pouco isso, como que as questões éticas são importantes para certas modificações na prática científica. O caso de pesquisas com animais, em especial no ramo cosmético, né, na parte cosmética, é um grande paradigma para mim, pelo menos da maneira como eu vejo, que mostra pelo menos uma tendência, uma preocupação um pouco mais avançada do ponto de vista ético, né? Bom, a gente sabe, pelo menos seria factível, hoje é muito óbvio, na verdade, que os testes que foram realizados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, a despeito dos seus resultados, eram considerados testes claramente não éticos e, de certa forma, assustadores, monstruosos, né? Então, hoje nos parece óbvio isso, né? O que me interessa, e é por isso que eu quis destacar durante a aula a questão da indústria dos cosméticos, a indústria da beleza e os testes em animais, porque é uma coisa que não parece tão óbvia, né? Então a ética, se a ética, da maneira como eu tenho colocado para vocês, pode ser útil para vocês e para uma espécie de progresso da humanidade, ela tem que ser útil nos casos que são mais difíceis, casos que são que exigem, pelo menos preliminarmente, uma certa reflexão. Precisa parar para pensar quais são os objetivos da pesquisa, quais são os valores que estão envolvidos quando a gente está pesquisando, fazendo pesquisa científica, e quais são os valores que a gente está, de certa maneira, violando quando realiza certos tipos de teste. O valor da vida humana, ele compensa certos tipos de tecnologias ou pesquisas. O valor da vida animal ou do meio ambiente compensa certos tipos de pesquisa ou não. É preciso fazer uma ponderação, uma reflexão em torno desses valores. Será que vale a pena? Essa é a grande questão da pesquisa científica quando observado pelo viés ético. Esse é o ponto. Hoje, especificamente, eu queria tratar de outras práticas que são consideradas não éticas, que são consideradas falhas éticas e até certo ponto graves, e eu quero tratar também um pouco das consequências dessa não observância de certos mandamentos éticos. E uma dessas, e na verdade até pelo que eu quero começar, é a questão do plágio. Plágio. Vocês sabem, aqui, Ângela e Lucas, vocês sabem o que é plágio? Copiar o trabalho de outra pessoa sem autorização? Exatamente. Exatamente. Na verdade, eu gostei dessa maneira como você abordou. Qualquer trabalho que você publica, bom dia, Lohane. Qualquer trabalho que você publica, ele é, como o nome mesmo já diz, público. Você colocou aquele trabalho para público. Então,
você não precisa, no caso, Lucas, da autorização de alguém para usar as informações que tem naquele trabalho. A grande questão do plágio, e é isso que caracteriza o plágio de maneira mais direta, é a cópia, ou é copiar sem fazer a referência. Exige, então, uma espécie de fraude em usar ideia de alguém como se fosse sua. Assim, imaginem aqui, eu não sei se vocês têm trabalhos publicados, né? Mas imaginem que vocês fizeram um trabalho, uma coisa que interessa para vocês. E de repente vocês descobrem que outra pessoa, vamos dizer assim, no Mato Grosso do Sul, pegou aquele texto que você publicou e usou como se fosse dele. Coloca os seus resultados lá e fala: essa é a pesquisa que eu fiz e esses são os meus resultados. Como que vocês se sentiriam assim? O que vocês acham que estaria errado com isso? Veja, vocês bem possivelmente se sentiriam injustiçados com essa situação, certo? Porque se foi uma pesquisa que você fez, envolveu trabalho, digamos, tempo, foi um período, pelo menos a pesquisa no início, quando vocês fazem pesquisas, envolveu você perder dinheiro, acontece isso. Pesquisar faz você perder dinheiro. Nem sempre é lucrativo fazer pesquisa. E uma pessoa vem e pega tudo isso aqui. Isso aqui, em geral, ele simboliza, ou pelo menos te ajuda a medir, o que a gente chama de mérito da sua pesquisa. Em breve, vocês vão descobrir o quão dispendioso e complicado e é também um teste, talvez, de paciência, que é você desenvolver uma pesquisa, coletar os seus dados, fazer as suas conclusões, escrever, publicar. Isso tudo é difícil, demora, é trabalhoso mesmo, entendeu? Então, quando a gente fala de plágio, a primeira coisa que vem à mente, ou que deveria vir à mente, é precisamente uma violação dos valores da pesquisa relacionados ao mérito. Quando alguém plagia o seu trabalho, além de ser um problema de honestidade, é um problema dentro da academia ou da pesquisa científica, que é alguém pegar o seu mérito, o mérito da sua pesquisa. Entendeu? Então, só complementando o que o Lucas falou, o problema, na verdade, não é alguém copiar o que você fez, mas sim copiar fingindo que aquilo que está copiado é um trabalho dele próprio. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Existem subclassificações do que é o plágio, né? Existe o plágio literal. O plágio literal, ele geralmente vem na forma textual e ele ocorre da seguinte maneira: você tem o seu texto aqui, né? O texto original. Vou colocar texto original.
Texto original. Vamos ver aqui. Esse texto, ele fala assim, literalmente, a bola. Isso aqui é um exemplo, viu, pessoal? É azul. O plagiador, o texto que plageia, né? Vou colocar aqui, plagiador. Ele vai escrever no plágio literal exatamente a mesma coisa. A bola é azul. Esse é o que a gente considera um plágio literal. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Esse é o plágio literal. O plágio transliteral ou indireto, ele ocorre por meios de paráfrase. Então, se no texto original está escrito a bola é azul como uma conclusão do seu trabalho ou uma parte do desenvolvimento, o plagiador ele vai escrever a cor da bola é azul. Veja, existe uma modificação, eu estou dando exemplos que são exemplos de só para tornar isso evidente, né, pessoal? É óbvio que a bola é azul não é bem uma proposição de um paper científico, né? É apenas um exemplo. Vocês podem ver que da maneira indireta não existe uma cópia literal da coisa, não é letra por letra a mesma coisa, mas a ideia passada é a mesma. Então, se no texto original existe uma espécie de conclusão científica, vamos colocar uma coisa mais perto assim de vocês, né? Como, sei lá, uma conclusão científica. Bom, a combinação de determinada variação de grama X, vamos colocar esse nome, grama X, e sal mineral Y, proporciona a engorda do gado em 10% em um mês. Vamos colocar dessa maneira. Se no texto original está dessa forma, uma espécie de plágio indireto falaria para engordar o gado em 10%, usamos a combinação de grama X com sal mineral Y. Bom, a ordem das palavras, e às vezes algumas palavras, podem até mudar na espécie de plágio indireto, mas a ideia é que é copiada. Quando a gente pensa em um trabalho científico, a ideia é a parte mais importante, né? Esse aqui, a espécie de plágio literal, ela é a mais fácil de pegar, né? Hoje em dia a gente eu trabalho como editor de uma revista científica aqui da UNB, e para esse tipo de plágio aqui é muito fácil pegar. Esse aqui é muito fácil, porque basta você jogar no Google, a maioria dos trabalhos estão indexados, né, no Google. Então, o plágio literal ele aparece facilmente. Agora, a grande questão é que o plágio indireto, ele, algumas vezes, mas nem sempre, existem programas de computador que pegam plágio indireto, mas algumas vezes ele passa. Então, ele exige uma análise um pouco mais detida para saber se a ideia mesmo ela foi copiada. Vocês estão compreendendo aqui os detalhes? Sim. Veja, pessoal, olha, no plágio direto ou no plágio indireto, tudo isso aqui ele pode ser facilmente evitado. Como que você evita isso? Primeiro, quando você faz citações diretas, ou seja, você dá Ctrl+C, Ctrl+V em um texto,
você é obrigado, isso vocês aprendem em metodologia científica. Vocês estão tendo essa aula, não tem, professor Kleber? Sim? Pessoal? Não estou sabendo dessa matéria, não. Vocês não têm metodologia da pesquisa científica? Eu acho que esse semestre, sim. Se não é nesse, é no próximo. Pode ser no próximo semestre. Mas isso vocês vão aprender com detalhes em metodologia da pesquisa científica. Quando você dá um Ctrl+C, Ctrl+V em um trabalho que é de outra pessoa, você precisa primeiro colocar entre aspas o trecho que você está copiando, fecha aspas e bota de alguma maneira a indicação da onde você tirou aquele texto. Em geral, você faz com o sobrenome. Por exemplo, vamos supor que o texto é da Lohane. Então, você bota Reis, que é o sobrenome dela, e o ano do paper, por exemplo, vamos supor que ela escreveu em 2020. 2020 e bota a página. Em geral, é assim, no corpo do texto. Página 3, que é onde você retirou aquele trecho. Fazendo dessa maneira, você evita uma acusação de plágio. Nesse caso, Lucas, você não está pegando a ideia de uma pessoa, você não está plagiando aquela pessoa. Você está usando uma ideia, uma conclusão, um argumento que ela colocou no texto dela e dando a devida referência. Nesse sentido, você não está roubando o mérito daquela pessoa. Na verdade, você está fazendo uma coisa muito boa, que é mostrando que você leu o trabalho dela e também ajudando na divulgação do trabalho daquela pessoa. Não existe roubo de mérito nesse caso. Entendeu? Porque você não está fingindo que o trabalho é seu. Entendem os valores que estão em... Pode falar, Anne. É como cantar uma música que não é da pessoa e cantar como se fosse dele, né? Dá até processo isso aí, né? Música, trabalhos artísticos, isso é muito comum. Eu acho que teve um até recente, né, do inglês com uma dupla sertaneja, aquele James Blunt, né? Vocês devem ter escutado sobre isso, mas já aconteceu também de brasileiros serem plagiados em música. A questão artística ela é um pouco mais complicada, né? Porque tem a questão da inspiração e de ritmo. Agora, quando a gente está falando de trabalhos científicos, em geral é muita coisa escrita, né? Então é muito mais direto. Você faz a análise letra por letra, nesse caso, no caso literal, e da ideia geral ou da conclusão no caso de plágios indiretos, né? Nesse caso do plágio literal é muito fácil você, de novo, né, eu participo dessa edição de pesquisa de revista científica, é muito fácil você identificar a cópia literal. E do ponto do indireto é um pouco mais complicado, mas acontece também. Em trabalhos da escola, a gente vê, eu trabalhei um pouco com o ensino médio, né? O aluno ele acha que se ele copiar um texto da internet e modificar palavras, colocar sinônimos, né? Isso não é plágio. Eu falei, é plágio também. Eu tive que dar uma aula para os alunos de um instituto que eu dei, um Instituto Federal, porque eles achavam que não era plágio, porque eles pensavam que o plágio era apenas desse modo aqui, do modo direto. Mas não é. O plágio ele acontece também do modo indireto, quando você copia as ideias que não são suas. Na verdade, esse aqui é até um pouco mais grave, né? Porque mostra que você está se preocupando em ocultar aquele, muita gente chama de furto de ideias, né? Furto de ideias. Só para colocar aqui em perspectiva da maneira como se pensa isso na academia, né? O trabalho de um pesquisador, seus professores, no meu caso,
o produto que a gente fabrica, assim como o cantor fabrica músicas, o produto, a gente vive de fabricar ideias. Então, e é com isso que os professores e tudo mais, eles ganham dinheiro, porque eles progridem na carreira, assim, né? E no caso de uma fábrica, é assim que as fábricas ganham dinheiro, inovando, né? Inovando, fazendo produtos melhores, mais eficientes, que atendem determinado público. É assim que se ganha. Então, quando você pega uma ideia, não é errado dizer que você está também furtando uma pessoa, se valendo do trabalho dela para lucrar. Não é errado dizer isso. Não é errado dizer isso. Então, esse é o problema maior que a gente vê com o plágio. Eu digo aqui para vocês, muito cuidado com a questão do plágio. Plágio é uma coisa que acontece e às vezes acontece sem querer e tem consequências graves, como a gente vai ver daqui a um tempo. É um problema dentro da pesquisa científica. Dentro da pesquisa científica. Quanto mais cedo vocês aprenderem sobre plágio e a evitar plágio e tentar a todo momento fazer referências corretamente, menos problemas vocês vão ter durante a carreira de vocês. Outro problema fortíssimo, esse é um problema que diz respeito em especial à área de vocês, que envolve muita pesquisa empírica, é o problema da falsificação de dados. Um problema crescente hoje em dia, muito grave, eu diria que gravíssimo, mais grave que plágio, e é o seguinte, olha, no campo da pesquisa, só um segundo. Tá, a falsificação de dados, ela ocorre em especial no que a gente chama de pesquisa empírica. Existem dois tipos, em especial, viu, pessoal? Não quer dizer que não existem outros tipos de pesquisa. Só uma observação, existem várias metodologias possíveis quando você faz um trabalho científico, né? Mas a gente costuma dividir entre pesquisa empírica e uma revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica. Na pesquisa empírica, o que acontece é que você vai a campo e busca as informações que te interessam. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo ligado à área da zootecnia. Você quer testar a, sei lá, produção de ovos em galinhas no caso da introdução de um certo alimento. Quer saber o quanto que a produção de ovos em uma granja fica melhor, aumenta, caso você introduza um certo suplemento alimentar. Vamos colocar assim. Como que você faz para descobrir isso? Você seleciona as galinhas em uma granja, faz a medição sem o suplemento, depois introduz o suplemento e vê se dá diferença. Nesse caso, você está literalmente indo a campo e descobrindo pelos seus meios como que quais são os resultados daquele suplemento. Vocês estão entendendo? Na revisão bibliográfica, você não vai a campo para descobrir os efeitos de determinado suplemento. O que você faz é olhar o que já foi publicado,
sobre aquele suplemento determinado e tentar descobrir se existe uma pesquisa que fala daquilo. Então, você está olhando no trabalho de outras pessoas para descobrir o que você quer. Nem sempre é possível, óbvio, né? Nem sempre o tema que você está pesquisando foi pesquisado anteriormente, né? Mas muitas vezes sim. Muitas vezes já tem pesquisas naquela área que você, naquele assunto que você deseja descobrir, e você faz uma revisão bibliográfica, você olha estudos de outras pessoas, né? O problema da falsificação de dados, em geral, acontece aqui, dentro da pesquisa empírica. Por quê? Como eu disse para vocês, pesquisar é uma coisa que é trabalhoso, dispendioso. Você tem que, quando vocês forem fazer a pesquisa dentro do campus, né, começarem as aulas práticas, vocês vão ver, demanda que você vá, você faça coletas, que você anote, que depois compile, que você analise aqueles dados que você pegou, tire conclusões daquilo, depois você escreve, depois faz revisão, manda para o seu orientador, o orientador faz correções, você reescreve. Às vezes tem problema nas coletas dos dados, você tem que refazer aquilo tudo. Então, pesquisa empírica é trabalho, trabalho mesmo, é difícil. Como o professor Juliano falou naquela aula, eu não sei se vocês assistiram, às vezes você tem problemas técnicos, sei lá, o curral sei lá, não tá segurando o gato, você tem que fazer o reparo, você tem que trabalhar. Mão na massa mesmo, você tem que ir lá e fazer o seu trabalho, é assim, é difícil. Né? Pesquisa científica não é fácil, ainda mais quando a gente está falando de pesquisa empírica. Logo, o fato é, o que a gente sabe muito sobre trabalho? Tem gente que não quer trabalhar. Esse é o problema geral. Tem gente que tem uma certa preguiça, que fica procurando atalhos. A falsificação de dados, quando ela ocorre precisamente por isso. Ou a pessoa fabrica os dados, ou seja, ela inventa completamente esses dados, ou ela modifica esses mesmos dados. Ou seja, ela não foi. Vamos supor que essa pessoa específica está querendo pesquisar o caso do suplemento na produção de ovos em uma granja. Ela não vai fazer as medições dos dados. O falsificador de dados, ela vai simplesmente inventar. Fala, não, do dia tal ao dia tal, eu introduzi o suplemento para os frangos da granja X e a produção de ovos aumentou de tanto para tanto. Não foi na granja, não introduziu suplemento algum e também não observou a modificação na produção. É isso que a gente considera fabricação de dados. Não existe uma medição, não existe uma verificação empírica. Simplesmente inventou aqueles dados da cabeça dela. Isso é uma falsificação de dados, uma espécie. A modificação de dados, ela ocorre quando a pessoa, o pesquisador falsificador, ele olha os dados e ele não fica satisfeito com aqueles dados que a realidade passou para ele. E o que ele faz? Ele inventa, modifica levemente os dados. Então, vamos supor que você, no início da pesquisa, você estava apostando que um suplemento determinado ia aumentar a produção de ovos em 10%. Mas você verificou que, na verdade, a introdução daquele suplemento fez a produção de ovos das galinhas e tudo mais cair 5%. Cair 5%. Você frustrado, falsificador frustrado, o que ele faz? Ele fala, não, na verdade aumentou 10%.
ele coloca números que não foram os que a realidade deu para ele. Isso é o que a gente chama de modificação de dados dentro da pesquisa empírica. Agora vamos fazer uma pequena análise aqui. O que vocês acham que tem de errado com essa questão da falsificação de dados? O que tem de errado? Ângela, Lucas? É um roubo, né? É como se estivesse Você não está furtando alguém, pegando né? nada de. Você não está pegando nada de ninguém. Isso a gente sabe. Então é um pouco diferente do plágio. A grande questão que é o que é mais grave em relação à falsificação de dados é o seguinte, e parte de uma coisa muito básica e muito importante para a pesquisa científica, que é a confiança que a ciência tem. Veja, todo pesquisador, todo pesquisador, no fim das contas, ele tem o dever de zelar pela confiança da pesquisa científica. Veja, a gente hoje, nos dias de hoje, tem observado de maneira grave, e eu diria que é muito grave, como que determinadas ideias que são ditas anticientíficas têm na população em geral. O movimento antivacina não é um movimento mais insignificante, ele é um movimento grande e tem graves consequências na vida das pessoas. Graves. Com essa questão do Covid, ficou mais grave ainda. Isso mostra que esse problema, ou seja, a confiança que as pessoas têm na ciência, é um valor importantíssimo, inclusive para a nossa convivência em sociedade. Né? Quando um pesquisador falsifica dados da pesquisa, e é considerado uma coisa muito grave, em especial porque ele está traindo ou prejudicando a confiança que as pessoas têm na pesquisa científica, na ciência. Isso é o que tem de mais grave na prática de falsificação de dados. Veja, eu considero a falsificação de dados algo muito mais grave do que o plágio, porque o plágio, no fim das contas, ele prejudica ou ele afronta, em especial, os interesses de uma pessoa, que é o interesse daquele pesquisador original, o pesquisador que fez a pesquisa real, né? Que foi o primeiro que fez. Agora, no caso da falsificação de dados, a ideia que eu tenho é que você está traindo uma prática da comunidade como um todo. Todo mundo que faz ciência é prejudicado quando ocorre casos de falsificação de dados. Todo mundo. Porque as pessoas, no fim das contas, elas passam a confiar menos na ciência. E eu vou ser sincero aqui, esse é talvez um apelo histórico, né? A confiança que a ciência tem hoje, que as pessoas têm na ciência, não foi uma coisa que surgiu da noite para o dia, não é um discurso puramente político. Né? Muitos cientistas, eles realmente foram ao extremo da confiança, da dedicação, muitas vezes pagando, inclusive, com a vida, para que a ciência tivesse a capacidade de produzir os resultados que produz hoje e para ter a confiança que tem hoje. Para quem nunca assistiu, tem uma série, e essa série, inclusive, está na Netflix, que é sobre a Madame Curie, né? A mulher que pesquisou pela primeira vez
elementos radioativos, né? E fez coisas como raio-x, né? Extremamente utilizado na medicina, a gente via, sim, que ela sacrificou a vida dela pelo resultado, pela pesquisa científica, né? Obviamente, no processo de mexer com esses elementos radioativos, ela se envenenou com, com esses elementos, né? Na época não se tinha conhecimento dos seus efeitos na saúde humana, mas a gente percebia, assim, tem uma série na Netflix que fala disso, como que ela fez tudo a despeito dos problemas, né? E fez esse trabalho precisamente de pesquisa empírica, de testar os efeitos daqueles novos elementos, de anotar e cruzar os dados e estar sempre em contato, né? Então, o valor da confiança que as pessoas, que a sociedade tem na ciência é frontalmente violado quando a gente está pensando em falsificação de dados, na pesquisa científica. Uma falta ética gravíssima, gravíssima, né? Para quem duvida da gravidade dessas duas práticas que eu coloquei aqui, é só pensar que no Código Penal brasileiro a gente tem a seguinte, no artigo 299, a gente tem o seguinte tipo penal: omitir em documento público ou particular, ou seja, trabalhos acadêmicos, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa daquela que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento é público, reclusão de 1 a 3 anos e multa é de tanto, valor de tanto, né? E multa se o documento é particular. Veja, falsificar documentos, pegar alguma coisa que não é sua e fingir que é sua, claramente entra no artigo 299 do Código Penal brasileiro, que disciplina o crime de falsidade ideológica. Então, do ponto de vista penal, é o que a gente tem de mais grave em termos de consequências jurídicas. Mas é claro que coisas como plágio ou falsificação de dados, eles têm outros tipos de consequências que também são graves. Vamos colocar aqui: consequências. Então, são consequências de violações éticas como essas que eu citei. A primeira é crime. Esse é o primeiro ponto. Segundo, consequências profissionais. Então, perda de título acadêmico. Eu vou colocar aqui uma notícia que é o caso de uma mulher que perdeu o seu título de doutora porque ela não deu a referência em uma tese de doutorado em um parágrafo específico. Vou ter que apresentar a tela inteira aqui. Vocês estão conseguindo ver a notícia? Olha, nessa notícia fica bem claro uma das consequências
da prática de plágio, né? A professora, uma doutora teve o diploma cassado porque em um parágrafo da sua tese de doutorado ela não colocou a referência, ela copiou uma professora da Universidade Federal do Pará e não deu a devida referência. O que aconteceu? Ela perdeu anos de trabalho porque teve o seu diploma de doutorado cassado. Veja, isso é uma consequência gravíssima. Gravíssima. Perder um título porque não fez a citação devida em um trabalho. Outra consequência que a gente também pode colocar aqui é perda de emprego. Vou colocar essa notícia aqui. A USP demitiu um professor com 15 anos de carreira porque ele pegava trabalhos de outros professores e fingia que era dele. Mas aqui ele teve práticas reiteradas, né? Ele ficou copiando imagens de microscópio e ele fez por diversas vezes, né? Aqui está falando 2003, 2008, 2009, em 2011 veio a punição. Mais uma vez, né? Uma consequência grave de uma violação ética que a gente estava comentando. Né? Fingir que um trabalho de outra pessoa é seu é uma falta ética que diz respeito à honestidade e também é como um roubo, um furto do mérito de outro pesquisador que se deu o trabalho, que tirou o tempo próprio para fazer uma pesquisa apropriada, né? E outra consequência que tem essa na verdade, perda de emprego, perda de título e é crime, são as consequências externas que a gente considera realmente mais grave, né? A fabricação de dados, a gente acha que é um negócio assim que não é muito famoso ou não acontece tanto, né? Mas tem uma entrada na Wikipedia, eu vou até passar aqui no grupo de vocês, que mostra uma série, está em inglês, viu, pessoal? Uma série de professores e pessoas, às vezes muito famosas, que procederam no ato de fazer uma fabricação de dados. Né? Eu selecionei aqui, só para a gente ver aqui, um indicado ao Prêmio Nobel, um japonês, que foi acusado e punido por fabricar dados aqui. Ele era da Universidade de Kyoto, pesquisava coisas com célula-tronco, é o que está dizendo aqui, né? Pesquisa em célula-tronco, e ele foi punido por fabricar dados nos seus artigos, né? E aqui a universidade, né, fala que essa falta ética é uma coisa que abala a confiança das pessoas na pesquisa e é extremamente reprovável. Nós instruímos que os membros da Universidade de Kyoto façam o máximo para evitar essa conduta, né? E, bom, o pesquisador naturalmente foi punido por isso, mas só para mostrar para vocês até que nível que chega esse problema da fabricação de dados. Não é uma coisa assim inventada. Se é uma coisa assim que está chegando, que chega a níveis muito altos, né? Por quê?
Isso existe um motivo para isso, né? De um ponto de vista, pelo menos no caso da fabricação de dados, a gente sabe que o ambiente acadêmico é um ambiente muito competitivo. As pessoas elas querem resultados, elas precisam publicar e muitas vezes não, a velocidade não é a ideal, simplesmente não é. As pessoas nesse desespero elas buscam saídas mais fáceis, né? E isso causa esses problemas, que são problemas éticos e, claro, com consequências graves. A aula de hoje, pessoal, que eu queria passar para vocês era isso. Vocês, Lucas, Ângela, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso que eu falei? Não, professor, para mim ficou Não. bem claro. Tá ok. Vocês precisam pegar essa aula que eu dei hoje e juntar com o que eu falei na aula passada. Na aula passada eu senti que a gente ficou um pouco mais focado em consequências que não eram bem consequências legais das práticas imorais na pesquisa científica, né? Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que pesquisar cosméticos em animais ainda não é algo proibido, legalmente falando. Não é. Existem limitações, mas ainda não é. Na Europa é, no Brasil ainda não é. Então, isso é ruim, ainda é, mas não é considerado o que a gente chamaria ilegal propriamente, né? Mesmo assim, práticas como essa, que são consideradas na visão das pessoas imorais, elas têm outros tipos de consequências que a gente não pode negar. Por exemplo, a gente sabe que essas empresas que testam cosméticos em animais, elas sofrem com repercussões econômicas. Existe uma questão comercial, e no fim essa questão comercial é muito importante para reprimir certas práticas, né? Eu imagino que hoje, de um ponto de vista, é o que tem sido chamado, na verdade, até de marketing verde, né? Ou de greenwashing em alguns casos, né? De empresas que elas reconhecem que agir de maneira ética em alguns casos é bom para os negócios. É bom para os negócios. Então vocês têm que colocar junto no mesmo balaio que pensar eticamente a pesquisa científica não só tem uma questão profissional envolvida, né, no sentido dos seus títulos, do seu emprego, mas ela tem também uma questão legal, no sentido penal da coisa, que é crime você agir de maneira antiética na pesquisa científica, mas tem questões financeiras também, né? Empresas, hoje, cada dia mais, ainda mais numa era de exposição na internet, elas estão preocupadas com questões éticas na sua pesquisa, na sua conduta, no desenvolvimento dos seus produtos. Então é isso, pessoal. A gravação dessa aula eu vou colocar em breve e era isso que eu queria falar. Se vocês não tiverem nenhuma questão, era isso. É isso? Então tá. Bom descanso e